Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um devocional aqui, onde nós estamos buscando a orientação do Senhor. E como de praxe, nós estamos aqui hoje na nossa oração profética, sexta-feira profética, aonde a gente reúne todos os princípios que a gente aprendeu durante a semana, a gente reúne toda a palavra que o Senhor nos deu durante a semana e nós vamos recapitular e profetizar. Então, se você chegou aqui, é porque o Senhor tem cura para você, é porque o Senhor tem novo direcionamento para você, é porque o Senhor tem coisas grandes para ensinar para você. Amém? Então vamos orar, vamos buscar a orientação do Espírito Santo para que o Senhor nos abençoe com a sua visitação, com o seu propósito, em nome de Jesus. Ora comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, no nome de Jesus nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós separamos esse tempo, Pai, para ouvir a sua voz, para aprender do Senhor, para aprender a tua palavra, para que a nossa mente seja renovada, para que a nossa mente seja descauterizada, para que o pecado seja confrontado e para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o seu Filho Jesus já conquistou na cruz do Calvário. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, com poder, com revelações, com discernimento, com que a sabedoria do Senhor esteja aqui nos ensinando, nos direcionando, trazendo clareza, trazendo insights, trazendo discernimento, que toda obra do maligno seja repreendida em nome de Jesus, todo intento do inimigo que quiser usar esse momento aqui para dar as caras dele aqui, que o Senhor o repreenda, que ele nem veja essa live, Pai, em nome de Jesus. Não permita que ele venha usar pessoas, não permita, Senhor. Destrona o inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá, eu sou Angelita Caio, sou idealizadora do Emagreça com a Bíblia. É um chamado que Deus fez para minha vida, para conduzir mulheres a cuidar, né, do seu corpo, da sua mente, da sua saúde e entronizar, reconstruir. A palavra que Deus me deu no meu sonho, né, há muito tempo atrás, quando eu pedi pro Senhor, eu quero um ministério. Eu não quero ser bombril, eu quero um ministério que o Senhor me criou para fazer. Eu quero realmente, de fato, te servir, doar a minha vida para o Senhor. E o Senhor me deu um sonho, onde nesse sonho estava escrita a palavra reconstrução. Então é isso que eu faço hoje. Eu conduzo as mulheres a reconstruir o seu altar com o Senhor, o seu altar com o Espírito Santo. Amém? Então esse é o meu chamado e a nossa mentoria acontece dentro do nosso grupo VIP de WhatsApp e esse momento aqui é o devocional, onde nós chamamos de direcionamento profético diário. É onde Deus nos conduz diariamente, né? Deus nos conduz diariamente na sua palavra, o que nós precisamos observar, aonde Ele quer nos conduzir, o que Ele quer nos revelar. Então, isso é o intuito aqui do nosso devocional. E na sexta-feira, hoje, eu moro no Japão. Aqui no Japão já são 9h30 da manhã, 9h28 da manhã. Então, eu moro aqui no Japão. E hoje já é sexta-feira aqui. Eu sei que para alguns lugares ainda é quinta, Brasil principalmente, ainda é quinta-feira à noite, né? Mas aqui no Japão é sexta-feira. E todas as sextas-feiras a gente faz a sexta-feira profética, né? A gente faz a nossa sexta-feira profética. O que é a nossa sexta profética? A gente pega todos os ensinamentos que a gente estudou durante a semana, segunda, terça, quarta e quinta. Os nossos estudos são de segunda a sexta, porque sábado e domingo eu tenho compromissos na igreja, eu tenho seminários, eu tenho também a mentoria que eu dou, né? Então, assim, a gente faz de segunda a sexta e sábado e domingo é folga do devocional, né? Mas para quem tá na mentoria tá recebendo. Então, quem tá na mentoria amanhã vai receber, domingo vai receber, até no próximo domingo, tá bom? Nossa mentoria tem a duração de 14 dias. Ah, Angelita, mas 14 dias é muito pouco. Não, 14 dias é o suficiente para você tirar tudo que tá no trono do seu coração e entronizar o Espírito Santo. Amém? Então vamos entrar aqui
Minhas irmãs, meus irmãos, hoje eu quero que você comece diferente. Eu quero que você feche os seus olhos, que você respire bem fundo e entenda uma coisa. Essa não é só mais uma oração, não é só mais uma live que a gente está fazendo, não é só mais uma reunião que a gente está fazendo. Isso daqui é um devocional que você ouve, que você arrepia porque Deus fala com você, que você chora de arrependimento, que você depois volta a viver, mas depois você não volta a viver do mesmo jeito, você volta a viver de forma diferente. Hoje o Espírito Santo, ele quer abrir o seu ventre espiritual, não o ventre de fora, mas aquele lugar de dentro, onde você carrega segredos, onde você carrega pecados velhos, onde há promessas enterradas, onde há dores não tratadas e onde há palavras que nunca saíram, mas que precisam sair. Você pode até ter chegado aqui dizendo: eu já ouvi isso antes, eu já tentei mudar, eu já prometi que ia parar e já até prometi que ia perdoar, mas eu não consegui. Pois hoje não é você que vai tentar. É o Espírito Santo de Deus que vai te conduzir, é o Espírito Santo de Deus que vai fazer, porque na força do nosso braço a gente não consegue mesmo. Na força do nosso braço a gente tenta, a gente pode até ter algum sucesso, mas a gente se frustra. Sabe por quê? Porque nossa força, ela não é suficiente para vencer as nossas lutas, para vencer as nossas batalhas. E é por isso que a gente coloca na mão do Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo é que é o encarregado por Deus para fazer isso na nossa vida. Então hoje não vai ser a sua força, hoje vai ser na força do Espírito Santo de Deus. Amém? Você recebe? Nós estudamos essa semana sobre a vida de Judá. Judá, ele era filho de Jacó, irmão mais velho de José, e ele que planejou ali a venda de José para o Egito. Então, Judá, ele acabou não conseguindo, conviver com essa dor, com esse pecado que ele causou contra a vida do seu irmão, José, que ele vendeu seu irmão, depois armaram uma trama para mentir pro pai deles que José tinha sido morto por uma fera. Enfim, a história de José, ela nos ensina muitas coisas. De Judá, que nós estudamos essa semana. Então, Judá, ele gerou uma morte fora do propósito. Onã, que era filho de Judá, ele desperdiçou uma semente. E Selá ficou trancado por medo, que era o outro filho de Judá. Angelita, eu não tô entendendo. Olha, cada nome na Bíblia tem um significado. Cada nome na Bíblia nos direciona para um propósito específico, para a gente examinar a nossa vida. Então, esses nomes que eu tô falando aqui, Judá, ele gera uma morte fora do propósito. Ou seja, aquela dor que estava dentro do coração dele, do pecado que ele tinha cometido, deveria ter sido colocada diante do Senhor, diante do Espírito Santo, para que houvesse perdão desse pecado, para que houvesse a confissão dele desse pecado para as outras pessoas que ele feriu, porque ele estava ferindo o próprio pai dele com esse pecado, e para haver a cura e a purificação. Mas ele não fez isso. Ele preferiu fugir, Ele preferiu fugir desse pecado, ele preferiu fugir dessa dor, e aí ele gera uma morte fora do propósito, porque ele sai do ambiente da promessa e ele vai para um ambiente onde ele casa com uma mulher cananeia. E esse casamento, ele não foi aprovado por Deus, porque era fora da linhagem, era fora da promessa. E aí o que acontece? O primeiro filho dele, o Senhor mata esse filho dele, porque esse filho dele era mau aos olhos do Senhor. E aí o segundo filho também, ele vai pelo mesmo caminho e o Senhor também o mata, porque ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aí ao invés dele dar continuidade na promessa, ele não deu continuidade na promessa. E aí, no meio disso tudo, Selá, que era o filho dele mais novo, que foi prometido para Tamar, que era a mulher desses dois outros irmãos que tinham falecido, Judá acaba ficando com medo e prende a promessa, não dá o seu filho. E aí entra Tamar na história. Tamar estava ferida, porque foi prometida alguma coisa para ela e não cumpriu. Ela foi enganada, ela foi usada, mas Deus, mesmo assim,
redimiu essa linhagem e fez nascer o Cristo do ventre que ninguém acreditava mais. Foi dessa linhagem que nasceu Jesus Cristo. E se Deus fez isso com Judá, que era ali de uma linhagem real, né, a linhagem do rei Jesus, se Deus fez isso com Judá, com Onã, com Selá e com Tamar, ele também pode limpar o meu ventre e o seu ventre e fazer nascer do nosso ventre aquilo que ele prometeu, mesmo antes de eu e você nascer. Então, fica comigo aqui até o fim, que você não corra, não desligue, que abra o seu caderno aí, abra a sua boca, abra suas mãos, rasgue o que tiver que rasgar hoje diante da presença de Deus, diga o que tiver que dizer, chore o que tiver que chorar e prepare, porque hoje o ventre vai virar, o seu ventre vai ser curado, as raízes vai ser curadas, as raízes que estavam podres, impedindo você de prosperar, impedindo você de cumprir o seu propósito, hoje esse ventre vai virar. O altar santo, ele não sustenta mentiras, e é por isso que Deus está aqui, para tirar as nossas raízes de mentira, para a gente confessar os pecados que estão lá na raiz, que muitos deles nós nem lembramos, né? Mas o Senhor, ele quer nos curar. Então, fecha os seus olhos agora, deixa eu só beber um pouquinho de água aqui, secou aqui minha garganta. Fecha os seus olhos nesse momento, pare tudo que você está fazendo, se desliga um pouco, dá uma respirada assim bem profunda e desliga o barulho da sua mente, desliga toda a correria e diga assim: Espírito Santo de Deus, eu te convido, venha sondar, venha vasculhar, venha expor o que está oculto no meu ventre. Venha expor o que está oculto na minha mente, venha expor o que está oculto no meu pensamento, nos meus sentimentos, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comportamento, no meu casamento, na minha maternidade, nas minhas finanças, no meu ministério. Venha expor, Espírito Santo, o que está oculto na minha história. Venha expor, Espírito Santo, o que está oculto na minha genealogia. Hoje, Espírito Santo, eu não quero fazer só mais uma oração. Hoje eu quero que o Senhor faça uma cirurgia na minha alma, que vai trazer cura para a minha vida. Venha, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, eu te dou permissão para fazer o que eu não posso fazer sozinha. Vem, Espírito Santo, eu te dou permissão para restaurar, para curar e para entronizar o Senhor no trono do meu coração. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? Digita aqui para mim, amém, se você pediu para o Espírito Santo fazer essa cirurgia no seu coração hoje. Digita aqui, amém, amém. Então, nós vamos ler o texto que a gente estudou essa semana, né? A gente estuda por versículos, né? Mas eu vou ler o texto. A gente começou a partir do versículo 4, mas para ficar inteiro e porque a palavra de Deus é viva e eficaz, porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela tem um poder transformador dentro de nós, ainda que a nossa mente não consegue acompanhar, ainda que a nossa mente não consegue ainda enxergar o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, mas a palavra, ela tem esse poder, ela é viva e eficaz. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus. A minha versão é a NVI e eu vou ler nessa versão. Eu vou ler todo o texto e depois a gente vai entender um pouco melhor e fazer um exame na nossa vida, tá bom? Eu vou entregar algumas chaves para você e eu vou analisar a minha vida e você vai analisar a sua. Nós estamos aqui diante do Senhor, do Deus vivo, do Deus Altíssimo, para nós examinarmos a nossa vida, tá bom? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus. Por esse tempo, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Sua.
Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, e ele deu-lhe o nome de Tornou a engravidar e teve outro filho e deu-lhe o nome de Onã. Depois teve ainda outro filho e deu o nome de Selá. Ele nasceu em Quezibe, quando Judá estava morando ali. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o filho mais velho de Judá, fazia o que o Senhor reprovava, e por isso o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: deite-se com sua mulher, com a mulher de seu irmão, e cumpra o dever de cunhado, e tenha filhos para seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria seu. Assim, toda vez que deitava com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para evitar de dar descendência ao seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor o matou também. Então Judá disse à sua nora Tamar: vá morar como viúva na casa de seu pai, até que meu filho Selá cresça. Pois pensava assim: ele também poderá morrer como seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa de seu pai. Passado algum tempo, morreu a filha de sua, mulher de Judá. Depois de terminar o luto, Judá subiu a Tina para tosquiar as suas ovelhas com seu amigo Ira de Adulão. Quando Tamar soube que seu sogro estava a caminho de Tina para tosquear as suas ovelhas, tirou as roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e, sentando-se à entrada de Enaim, no caminho de Tina, isso porque viu que, embora Selá já fosse crescido, ela não fora dada a ele por mulher. Quando viu a Judá, pensou que fosse uma prostituta, pois ela tinha o rosto coberto. Olha só, Judá, ele gerou Onã e Selá. Era mau e Deus o mata. Onã desperdiça a semente e ele quer ter um prazer sem legado. Judá esconde Selá e Tamar, ferida, se disfarça para forçar um legado. Olha só quanta coisa acontecendo nesse texto. E a primeira chave que nós tiramos aqui da nossa sexta-feira profética é o quê? É para pedir para o Espírito Santo de Deus nos mostrar qual é o dentro de nós. O que fazia? A Bíblia não relata com detalhes o que fazia. Mas a Bíblia tem algo interessante que nós podemos tirar. A Bíblia diz: ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o que nós podemos perguntar para o Espírito Santo hoje? Senhor, o que eu tenho feito que é mal aos teus olhos? Qual é a semente que eu estou plantando fora da minha promessa? Quais as decisões que eu plantei fora da tua palavra? O que eu tenho feito que é mal aos olhos do Senhor? Agora, nós vamos tirar um momento, um minutinho só, tá? E você vai pedir para o Espírito Santo. Espírito Santo, já pode pedir aí. Fecha os seus olhos, coloca a mão no seu coração e pede: Espírito Santo, o que eu tenho feito que tem sido mal aos olhos do Senhor? Qual é a semente que eu tenho plantado fora da sua promessa? Quais as decisões que eu tenho tomado fora da tua palavra? Mostra-me, Espírito Santo. Mostra-me, Espírito Santo. E agora você vai ficar um minutinho aí, pensando e buscando ouvir a voz do Espírito Santo.
Amém? Deus falou com você? Deus te mostrou alguma coisa? Deus te mostrou alguma coisa? É importante fazer esse exercício, minhas irmãs e meus irmãos. Porque muitas vezes a gente ora e a gente não escuta a voz do Espírito Santo. A gente só fala e a gente não fica um minuto em silêncio, buscando ouvir a voz do Senhor, buscando ouvir aquilo que o Senhor tem para falar para nós. Então é importante fazer esse momento. Amém? Vamos olhar um pouquinho aqui para o significado do nome né? Judá teve era o seu primogênito, mas era mau aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor nos matou. O nome ele significa vigilante, mas o mesmo que ele tenha um nome que simboliza que ele era uma pessoa que vigiava, ele caiu em maldade, ele caiu em pecado. Então, o pecado é uma semente que vai contaminando, é um projeto fora dos conselhos de Deus, é começos que trazem morte. E o que é pecado então, Angelita? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos que entristece o coração de Deus. A Bíblia, ela é repleta de pecados. Peraí. O que é pecado, Angelita? O que é pecado? A Bíblia, ela é repleta de pecados. A gente pode analisar a nossa vida através, por exemplo, se você analisar a sua vida através dos 10 mandamentos, ela vai te mostrar pecados. Porque o primeiro é ter outros deuses além do Deus verdadeiro. E quantas vezes a gente coloca deuses falsos na nossa vida? Quantas vezes a gente, ao invés de reconhecer o pecado que a gente cometeu, a gente, ao invés de se colocar diante do Espírito Santo, a gente vai lá buscar o consolo desse pecado, porque o pecado nos fere, o pecado nos traz tristeza, o pecado nos traz culpa, o pecado nos traz vergonha, o pecado nos faz esconder da presença de Deus. Então, a primeira coisa que acontece quando a gente peca é a gente não querer buscar a Deus. Lembra lá de Caim e Abel, de Adão e Eva? Adão e Eva, quando eles pecaram, o que aconteceu? Eles se esconderam de Deus. É isso que o pecado faz em nós. Quando a gente peca, a gente não quer ver a Deus, porque a gente sente vergonha, a gente se sente imunda. E aqui, analisando nos 10 mandamentos, a Bíblia fala que a gente não pode colocar nenhum tipo de Deus no trono do nosso coração. Só o Deus verdadeiro, ele é o dono do trono do nosso coração. Por quê? Porque nós somos templo do Espírito Santo. Aqui, essa carne aqui é templo de Deus. Ele mora aqui dentro de nós. E aí, o que acontece? Muitas vezes nós colocamos o pecado dentro de nós, o pecado dentro do coração, não confessamos, esse pecado não é purificado, e aí começa o quê? Uma espiral de pecado, porque um pecado leva o outro. Então, as idolatrias começam a acontecer, porque aquele pecado não confessado, ele vai gerar uma frustração, ele vai gerar uma dor, ele vai gerar uma vergonha, e essa dor, essa vergonha, essa frustração, ela vai buscar consolo aonde vai virar o ídolo. Por exemplo, se eu estou com uma ferida na alma, uma ferida de rejeição, vamos colocar rejeição. Se eu estou com uma ferida de rejeição na minha alma e eu não exponho essa ferida diante do Espírito Santo, eu não trato essa ferida diante do Espírito Santo, aí o que acontece? Essa ferida, ela vai causar em mim dores internas, ela vai causar em mim distúrbios, ela vai causar em mim, porque não é essa a essência que Deus criou a gente para ter. Deus criou a gente para ser livre, Deus criou a gente para ser puro, Deus criou a gente para glorificar o nome dele, mas o pecado, ele nos contamina. E aí, quais os sintomas que começa a desencadear dessa dor, desse pecado que não foi tratado? Às vezes começa a encandear de compulsões alimentares, às vezes desencadeia em um vício, às vezes desencadeia em uma pornografia, às vezes desencadeia em uma falta de perdão, até por você mesmo. Então, você tá conhecendo? Você tá
Você tá entendendo, né? Você tá entendendo o porquê que nós precisamos colocar os nossos pecados diante do Senhor? Você tá entendendo? Então, é dessa forma. A rejeição, por exemplo, a gente deu aqui o exemplo da rejeição. A rejeição, ela não tratada, ela é uma raiz escondida. E quando eu tenho essa ferida de rejeição na minha alma, mas eu não exponho essa ferida diante do Espírito Santo, essa dor, ela não vai sumir sozinha. Ela não vai sumir sozinha. Ela se esconde, mas ela continua viva ali. E o que não é tratado, ele mais cedo ou mais tarde, ele vai apodrecendo dentro de nós e ele vai contaminando tudo à nossa volta. Então Deus não me criou e não te criou para carregar isso. Ele não nos fez para viver como escravas da rejeição, como escravas do abandono, como escravas da vergonha, como escravas do medo. Ele nos criou para ser livres, para ser pura, para refletir a sua glória. Mas o pecado, seja qualquer coisa de pecado que eu cometi, seja o que lançarem sobre mim, vai contaminar o meu interior. Então, por isso que a gente tem que estar vigilante quanto ao pecado. A gente tem que estar vigilante, porque se eu não levo isso diante do Espírito Santo, eu não rasgo isso no altar. E esse pecado vai gerando o quê? Frutos podres. Ele vai gerando dores internas, que ninguém vê essas dores que ele vai gerando. Ninguém vê essa dor que ele está gerando. Que o Senhor repreenda todo o pecado de pornografia na sua vida, meu irmão. Que o Senhor te dê libertação hoje, para a glória do Senhor Jesus. Que aqui é um momento sagrado. E isso que você está digitando aqui é algo que está te aprisionando. Sai dessa prisão. Sai desse pecado sexual. Sai dessa prisão, meu irmão. O Senhor quer te libertar. O Senhor quer te dar vida nova. Sai dessa escravidão. Sai da pornografia. Se você não é casado, procura uma mulher de Deus para você. E se você é casado, você está fazendo um desrespeito muito grande com a sua esposa. E isso está gerando consequências no mundo espiritual para a sua vida e para a sua família. Mas que o Senhor te perdoe. Que o Senhor tire do seu coração essa pornografia, esse desejo sexual, porque o Senhor tem muito desejo para sua vida, mas um desejo santo. Não é que você vai parar de ter o prazer sexual. O prazer sexual é para adorar o Senhor. Não é para você ficar falando essas coisas horríveis que você está falando aqui. Que o Senhor te perdoe por isso. Amém? E respeite a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui. Que o Espírito Santo te pegue de uma forma que ele te convença da atitude que você está fazendo, está afrontando o Deus vivo. Não é a live que você está afrontando, não é eu que você está afrontando. Você está afrontando o Deus vivo. Então respeite o Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Vamos então aqui, entrar aqui. Essas dores internas que são geradas pelo pecado, ninguém vê, meus irmãos, minhas irmãs. Mas elas começam a corroer você por dentro. Esses distúrbios emocionais que geram insegurança, que geram... esses distúrbios emocionais, eles começam a gerar insegurança. Eles começam a gerar medo, eles começam a gerar comparação, eles começam a gerar autopunição, eles começam a gerar compulsões. Por quê? Porque a alma está ferida. E essa alma ferida, ela tenta anestesiar de alguma forma. É aonde que vai desencadear ali as compulsões através da comida, as compulsões através da bebida, as compulsões através dos vícios, as compulsões através de relacionamentos errados, as compulsões através dos vícios, que isso daí são só tentativas frustradas de o quê? De calar um grito interno que só o Espírito Santo pode curar. Olha só. Então, mas Deus, ele é tão poderoso. Deus, ele nos faz,
Ele nos fez para ser livre. Seja bem-vinda, Nath. Tudo bem, meu amor? Então Deus, ele nos fez para ser livre. A palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas 5:1 que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A Bíblia vai dizer também, João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia também vai dizer, lá em João 8,36, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, olha só, a liberdade não é só viver sem feridas, é não se esconder das feridas. A vida, ela traz feridas para nós. Desde quando a gente é colocado no ventre da nossa mãe, a gente já está condicionado a sofrer feridas. Por exemplo, você sabia que apenas um susto da sua mãe pode instalar dentro de você um sentimento de rejeição? E depois esse sentimento, se ele não for descoberto, se ele não for tratado, o que vai acontecer? Você vai sofrer com essa ferida e esse distúrbio que essa ferida está causando vai desencadear uma compulsão em alguma área da sua vida. Tá conseguindo compreender como o pecado, ele nos aprisiona? Então a gente precisa colocar a nossa vida diante do Espírito Santo. Liberdade, como eu estou dizendo aqui, não é viver sem feridas. É expor essas feridas ao Espírito Santo. É não esconder essas feridas do Espírito Santo. É se colocar ali diante do Espírito Santo de Deus e falar para ele, Deus, tá doendo aqui. Por que tá doendo aqui? Senhor, tá doendo aqui. Por que tá doendo aqui? Senhor, eu tô me comportando dessa forma e eu tô ferindo meu esposo, meu filho, minha mãe, meus irmãos. Por que eu tô me comportando dessa forma? Tem alguma ferida instalada? Tem alguma raiz instalada? Era isso que acontecia aqui com a vida de Er. Ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor, mas ele não procurava mudar. Ele não procurava apresentar diante do Senhor o coração dele. E aí, quando ele não expunha essas feridas iam tornando ele cada vez mais mal. Porque ele achava que estava se comportando certo, mas não estava. Então, expor a ferida é abrir, de fato, é expor, é tratar essa ferida na presença do Espírito Santo. O que é confessado é purificado. A Bíblia diz isso. Quando a gente confessa o nosso pecado ao Espírito Santo de Deus, ao Deus vivo, a gente é perdoado e purificado. Agora, quando a gente tem um amigo de Deus, uma amiga de Deus, que a gente confessa esse pecado para essa pessoa, a gente é curada. Olha só, a gente é curada. E o que é escondido, o que é escondido atrás dessa ferida? O que é escondido atrás dessa ferida, muitas vezes é o alimento que o inimigo precisa para continuar acusando e alimentando essa compulsão que você está tendo. Conseguiu entender como que é o processo do pecado? Então, o processo do pecado, ele entra na nossa vida, o pecado entra na nossa vida, a ferida entra na nossa vida. E aí, quando a gente não apresenta essa ferida, ela vai se tornando um pecado. Porque, por exemplo, a rejeição, muitas vezes tem muita gente que tem rejeição e nem sabe que tem rejeição, que tem esse pecado instalado dentro deles. E aí, quando eu não apresento essa dor, eu não consigo dar nome ao meu pecado. Quando eu não consigo dar nome ao meu pecado, isso vai gerando uma ferida dentro de mim, que essa ferida vai desenvolvendo, essa ferida vai desenvolvendo, ela vai desenvolvendo, e ela vai se tornando um combustível para o inimigo continuar alimentando essa ferida, que vai desencadear num ídolo. Que é isso, Angelita? Eu não tô entendendo. Por exemplo, se eu tenho a ferida da rejeição e essa ferida tá corroendo a minha alma, e essa ferida, ela desencadeou em mim o distúrbio de procurar o consolo dessa ferida na comida. Tá entendendo? Por exemplo, se eu tenho a rejeição e aí eu
não me apresentei isso ao Senhor, o Espírito Santo não me revelou que é rejeição. Essa ferida, ela cresceu tanto que eu vou ter distúrbios. E esse distúrbio, ele precisa de um consolo. Esse consolo é que vira o ídolo. Porque aonde que eu vou buscar esse consolo é aonde que eu tô alimentando esse pecado, que eu tô alimentando esse distúrbio. Tá entendendo? E aí, se eu busco esse consolo na comida, a comida virou meu ídolo. E aí eu preciso destronar esse ídolo para entronizar de novo o Espírito Santo. Como que eu faço isso? É através da busca pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo revele qual é o meu pecado. E aí eu preciso confessar. Quando eu confesso, eu sou perdoada. Quando eu confesso, há perdão e há purificação. E no processo, Deus vai me fazer abandonar esse pecado. Deu para entender? Deu para entender? Então, qual é a confissão que nós precisamos fazer aqui para o Senhor? Pai, Espírito Santo de Deus, eu me arrependo. Eu peço perdão por toda ferida que eu não apresentei ao Senhor. Eu peço perdão por todo o ídolo que eu entronizei no meu coração e que eu não apresentei ao Senhor. Mas hoje, Espírito Santo, destrona todos os ídolos, e dê nome, Espírito Santo, aos meus pecados. Dê nome aos pecados que têm me levado à compulsão alimentar. Dê nome aos meus pecados que têm levado a distúrbios como vícios, a distúrbios como pornografia, a distúrbios como pecados até inconscientes. Espírito Santo de Deus, dê nome ao meu pecado. Ora, minha irmã, peça para o Senhor, dá nome a esse pecado que tem gerado os distúrbios. Às vezes o distúrbio da ira, às vezes o distúrbio da ansiedade, às vezes o distúrbio do vício em alimento. Peça para o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui e ele quer te libertar. Ele quer tirar essas correntes hoje da sua alma. Ele quer tirar essas correntes hoje do seu coração. Vamos para a segunda chave. A vida de Onã. Onã, ele significa um prazer que não gera propósito. Onã é a vida que se alimenta de momentos vazios, mas não planta nada que é eterno. Não planta nada que vem do coração de Deus. Onã, ele simboliza aquelas pessoas que desperdiçam tempo, que desperdiça o corpo, que desperdiça a boca, que desperdiça dinheiro, que desperdiça lágrimas. Onã simboliza aquela pessoa que quer ter prazer, mas não tem propósito. Quer ter prazer, mas não tem prazer, mas não tem propósito, né? Onã, ele tinha um relacionamento ali com Tamar, ele tinha o prazer do desejo do corpo, mas quando era para ele gerar as promessas às próximas gerações, ele depositava o sêmen no chão. Então, olha só. Onã, ele desperdiça o tempo, ele desperdiça o corpo que Deus deu para ele. E Onã, ele hoje vai morrer da minha vida e da sua vida. Porque a partir de hoje nós vamos matar todo prazer que não tem propósito. Se você tem um prazer na sua vida, que você tá fazendo ele, praticando ele, mas você não tem um propósito de glorificar a Deus, você não tem um propósito de exaltar o nome do Senhor, você não tem um propósito de deixar um legado, você não tem um propósito de ajudar outras pessoas, você não tem um propósito de servir, hoje esse Onã vai morrer da nossa vida. Você quer que esse Onã morra da sua vida? Onã, sabendo que a descendência não seria sua,
Ele derramava no chão o sêmen para não dar descendência a seu irmão. Isso desagradou o nome do Senhor. Por isso o Senhor também o matou. Onã aqui era uma força sem fruto. Qual que era o pecado de Onã? Onã tinha um prazer vazio, ele vivia uma vida vazia, ele vivia o desperdício de todas as virtudes que Deus tinha colocado dentro dele. Ele vivia uma semente abortada, ele não plantava sementes diariamente. Onã simboliza todas as áreas da minha vida e da sua vida, onde a gente gasta energia e não gera nem um fruto. Quais são as áreas? Quais são as áreas da sua vida, minha irmã, meu irmão, que você tem gerado Onã? Coloca a mão aí no seu coração e fala para o Senhor: Senhor, eu renuncio todo Onã hoje da minha vida. Eu confesso todos os prazeres que eu tenho tido vazios, todos os relacionamentos inúteis, todas as palavras jogadas fora, todo o tempo desperdiçado, toda força sem herança. Eu renuncio hoje isso, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que Onã morre hoje na minha vida. Eu declaro que o desperdício não me governa mais. A partir de agora, eu tenho uma vida comprometida com o Senhor, uma vida em construir legado, uma vida direcionada pelo Teu Espírito Santo, aonde eu não vou deixar nenhuma semente ser lançada fora. Todas as minhas sementes darão frutos para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a terceira chave. Selá é a promessa escondida. Judá o guardou por medo de perder de novo. Quantas promessas, minhas irmãs e meus irmãos, vocês esconderam? Quantas vezes você disse: eu não vou tentar mais. É melhor não sonhar. É melhor não abrir de novo. É melhor não confiar. Isso simboliza Selá. É o ventre trancado. É a promessa esquecida. Mas hoje o Espírito Santo diz para mim e para você: hoje eu destranco Selá na sua vida. Você recebe? Eu recebo em nome de Jesus, Pai. Destranca todos os selás da minha vida. Toda promessa que eu enterrei, toda promessa que eu falei que eu não ia viver, que eu não ia sonhar. Então, Judá disse a Tamar: fica viúva na casa de seu pai até que Selá cresça, pois ele temia que Selá morresse também. Selá é a promessa que clama para nascer, mas fica trancada. Qual é o pecado aqui que estava acontecendo aqui? É o medo da paralisia. É o trauma que sufoca sonhos. Olha só, medo da paralisia, trauma que sufoca sonhos. Isso significa Selá. É a promessa trancada. Às vezes Deus te deu uma promessa, minha irmã e meu irmão. Às vezes Deus te deu uma promessa e você, por ter passado por uma decepção, por ter passado por uma dor, você ficou com medo que te paralisou. Você ficou com trauma que sufocou os seus sonhos. E você fez uma promessa para você mesmo que nunca mais você ia deixar ninguém fazer isso com você. Que nunca mais você iria passar por essa dor. E nessa promessa você fez um voto que você trancou a promessa que o Senhor tem para sua vida. Mas hoje o Espírito Santo está falando que vai destrancar essa promessa. O Senhor vai usar você para a glória dele. Você não vai ter mais medo, você não vai ficar mais paralisada, você não vai ficar mais com esse trauma que sufoca os seus sonhos. Selá é tudo que você escondeu para não sofrer. Quais são as raízes que está aí dentro do seu coração, trancada, que você escolheu para não sofrer? Coloca a mão no seu coração e diga: Pai, eu exponho hoje o meu Selá. A promessa que eu guardei por medo, medo de perder, medo de fracassar, medo de tentar de novo. Hoje, pelo poder do Teu Espírito Santo, destranca as minhas promessas. Destranca aquilo que eu escondi para não doer mais. Destranca, Pai, tudo que está trancado
e que é o seu desejo que floresça. Em nome de Jesus, nós declaramos que a promessa vai voltar a florescer. A promessa trancada vai nascer. Em nome de Jesus. Amém. Quarta chave, Tamar. Tamar aqui representa a mulher ferida, a mulher humilhada, deixada de lado, usada para prazer e não para honrar, para gerar herança. Por isso Tamar se veste de engano. Esse engano é a força da promessa da carne, sabia? Quando a gente quer resolver as coisas na nossa carne, a gente quer resolver com o nosso direcionamento. A gente quer resolver com aquilo que a gente acha que é certo. Mas hoje o Espírito Santo cura a sua Tamar. Você não precisa mais enganar. Você não precisa mais colocar o véu. Você não precisa mais forçar. Você não precisa mais se disfarçar. Você é filha. O véu ali que Tamar colocou no rosto para enganar Jacó e para se deitar com Jacó, só para ela ter uma descendência, para ela engravidar e continuar a linhagem dela, esse véu, ele simboliza a identidade. Ela escondeu a sua identidade e tentou resolver com a própria força carnal ali um problema que era mais espiritual do que nós imaginamos. E quantas vezes nós agimos como Tamar? Quantas vezes nós colocamos o véu no nosso rosto, disfarçamos, manipulamos situações? Quantas vezes, ao invés de buscar o Senhor, a gente prefere usar a nossa persuasão, a nossa manipulação, e a gente vai fazendo igual Tamar. A gente vai se prostituindo da promessa. A gente vai se prostituindo dos sonhos de Deus. A gente vai distorcendo a nossa identidade. O que era para a gente agir como filha, a gente vai agindo como prostituta. E prostituta aqui é no sentido de trair o nosso noivo que é o Senhor. O nosso noivo que é o Senhor Jesus. Quantas vezes, minhas irmãs, nós agimos assim nas nossas atitudes? Qual que é a oração que nós vamos fazer hoje e profetizar? Pai, eu apresento tudo o que simboliza Tamar na minha vida. Eu apresento a minha ferida, eu apresento a minha vergonha, a minha tentativa de resolver as coisas sozinha. Eu tiro, Senhor, hoje, pelo poder do Espírito Santo, esse véu de disfarce, esse véu de engano, esse véu que muitas vezes tem me tornado traidora do Senhor, prostituta da tua vontade. Pai, em nome de Jesus, eu não negocio mais a minha promessa por migalhas. Eu sou tua filha. Eu não sou prostituta espiritual. Eu sou noiva pura do Senhor. Limpa, Senhor, as minhas feridas. Não deixe que as feridas parem o teu propósito em minha vida e nem na vida das minhas irmãs. Não deixe, Pai, que as raízes podres venha nos impedir de deixar um legado para a tua glória. Em nome de Jesus, Pai, ativa o teu poder em nós. Ativa a sua paternidade em nós, que nós somos filhas do Senhor. Nós somos filhas amadas do Deus Altíssimo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer o nosso ato profético? Vamos rasgar a nossa veste. Vamos, em nome de Jesus, vamos pedir ao Espírito Santo que rasgue as vestes de Tamar na nossa vida, rasgue todos os disfarces, que ele nos erga como palmeiras puras, férteis, dignas da presença do Senhor. Então declare aí agora na sua vida: eu rasgo toda a veste de Tamar na minha vida. Eu não me disfarço mais. Eu sou palmeira erguida, eu sou pura, eu sou fértil e eu sou digna de viver a promessa do Senhor. Amém? Profetizou? Então você rasgou as vestes que simboliza
Tamar na sua vida. As vestes que fazia você enganar, as vestes que fazia você disfarçar, agora você está recebendo a pureza do Senhor, a pureza do Pai, e você está recebendo a capacitação do Espírito Santo. Vamos quebrar aqui também raízes geracionais. Vamos pedir ao Espírito Santo que vasculhe a nossa genealogia. Vamos pedir ao Espírito Santo que, assim como Judá saiu do governo, assim como Onã abortou a promessa, assim como Tamar foi ferida, que o Senhor venha mostrar ciclos repetidos na nossa família, ciclos de adultérios, ciclos de traições, ciclos de frieza, ciclos de esterilidade emocional, ciclos de promessas quebradas, ciclos de abusos, ciclos de segredos. Vamos pedir ao Espírito Santo, revela para que eu venha renunciar a esses ciclos na minha genealogia. Nós, se posicionando, minha irmã, nós temos a capacitação do Senhor e o poder de Deus para se posicionar e quebrar esses ciclos. Amém? Então pede para o Espírito Santo, vasculha, Espírito Santo, vasculha a minha genealogia. Peça aí para ele agora. Espírito Santo, vasculha a minha genealogia. Assim como Judá saiu do governo, assim como Onã abortou a sua promessa, assim como Tamar foi ferida. Mostra, Senhor, os ciclos repetidos na minha família. Mostra ciclos de adultério e que eu quero quebrar e renunciar hoje em nome de Jesus. Mostra as traições, Pai, e que eu quero quebrar e renunciar isso hoje em nome de Jesus. Mostra toda a frieza, Senhor, e eu quero quebrar esse ciclo em nome de Jesus. Mostra toda a frieza da minha família. E toda a frieza que está instalada no coração da minha família seja quebrada agora em nome de Jesus. Mostra toda a esterilidade emocional. Mostra todas as promessas que foram quebradas. Mostra todos os abusos que foram cometidos. Mostra todos os segredos ocultos, Senhor. Revela tudo em nome de Jesus. Minha irmã, os pecados que estão vindo aí na sua mente agora, geracional, confessa diante do Senhor. Confessa em voz alta e quebra esse ciclo. Eu quebro esse ciclo na minha vida, eu quebro esse ciclo na vida do meu esposo, eu quebro esse ciclo na vida da minha filha, das nossas filhas, dos nossos entes queridos, dos nossos tios, tias, primos, primas. Senhor, em nome de Jesus, nós quebramos esses ciclos, Pai, na vida da nossa família, ciclo de vícios, Pai. Em nome de Jesus, seja quebrado hoje, em nome de Jesus. Quebra, Espírito Santo, todo ciclo de vício na minha família. Quebra, Espírito Santo, todo ciclo de adultério na minha família. Quebra, Espírito Santo, todo ciclo de traição na minha família, na minha casa. Quebra todo ciclo de frieza, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, quebre toda a esterilidade emocional. Reconstrua todas as promessas que foram quebradas. Quebra todos os abusos. Quebra todos os segredos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu coração está queimando aqui. Acredito que muitas coisas o Espírito Santo trouxe para nós hoje. Louvado seja Deus por isso. Vamos agora fazer uma quebra de maldição. A Bíblia diz lá em Gálatas 13, 14, fala assim que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, pelo sangue de Jesus, nós fomos resgatadas de toda maldição. E nós vamos pedir ao Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, eu declaro, toda raiz velha vai morrer agora pelo sangue de Jesus. Toda raiz podre vai morrer agora em nome de Jesus. Toda maldição familiar é cancelada agora em nome de Jesus.
toda a legalidade que o inimigo tinha sobre o meu ventre espiritual, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as nossas filhas, sobre os nossos netos, sobre os nossos esposos, é anulada agora em nome de Jesus. Está pago, está limpo, está quebrado. Eu sou geração lavada. Eu sou geração eleita, eu sou sacerdócio santo, eu sou embaixadora de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus, minhas irmãs. Aleluia. Nós escolhemos hoje. Vamos fazer agora uma liberação de perdão. Muitas mulheres estão presas. Muitas mulheres estão presas por falta de perdão. Vamos escolher hoje, minhas irmãs, liberar perdão para todo Judá que nos feriu, para todo pai, para todo homem, para todo pastor, para todo líder religioso, para quem te trancou, quem te usou, quem te desprezou. É necessário liberar esse perdão. Então diga para o Espírito Santo, eu escolho hoje liberar perdão. E vai vir pessoas na sua mente agora. E você libera essa pessoa. Libera essa pessoa. Eu escolho liberar perdão para todo Judá que me feriu. Judá, ele simboliza tudo aquilo que é carnal. Tudo aquilo que é decidido fora da presença de Deus. Então, Pai, todo homem que me feriu, se eu tenho que liberar perdão para o meu pai, Pai, que na minha mente não vem nada agora, mas se eu tenho que liberar algum tipo de perdão para ele, Pai, traz, Espírito Santo, o porquê? Traz, Espírito Santo. Traz, Espírito Santo, o perdão que eu preciso liberar para homens que passaram pela minha vida, que me feriram. Seja um líder espiritual, seja um pastor, seja uma pessoa que me trancou, seja uma pessoa que usou, seja uma pessoa que me desprezou. Espírito Santo, eu libero perdão, limpo o meu coração. Todas as áreas da minha vida que carrega ódio, que carrega amargura, eu solto agora, em nome de Jesus. Eu solto porque eu quero viver o seu perdão. Me ajuda a perdoar. Me ajuda a ter um coração que perdoa rápido, que não leva a mágoa, que não leva consigo o peso do pecado da falta de perdão. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus por isso. Que dia maravilhoso que o Senhor está nos dando, né? Que dia maravilhoso. Eu acredito que vocês estão recebendo muito do Senhor. Tá vendo por que o devocional do Emagreça com a Bíblia, ele é um direcionamento profético diário. Ele é um direcionamento onde o Senhor nos instrui. E Ele nos instrui a manter, né? Vamos pedir pro Senhor, Senhor, grava na minha mente que meu ventre é santo, que a partir de hoje eu tenho que vigiar meus olhos, vigiar minha boca, vigiar minha mente, meu coração, meu corpo. Eu não quero voltar mais para esse Egito emocional. Eu não vou mais abrir a porta de novo. Eu vou selar meu ventre com oração, com jejum, com palavra. Senhor, em nome de Jesus, o que nascer limpo vai crescer limpo. Eu quero que tudo que nasça venha nascer na sua presença. Eu quero que o legado de Cristo esteja sobre a minha vida. Há uma promessa para as nossas vidas, minhas irmãs. Gênesis 49:10 vai falar: e o cedro não se apartará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Judá, ainda que gerou no erro, e que Judá representa muito nós. Nós muitas vezes geramos coisas no erro, nós muitas vezes geramos coisas na carnalidade. Esses personagens bíblicos, eles nos representam.
Os personagens bíblicos são um espelho para a gente se analisar. E ainda que Judá, ele gerou no erro, mas Deus transformou o ventre de Judá em uma linhagem do Messias. É isso que Deus quer, transformar o nosso ventre na linhagem do Messias. Cristo está sendo gerado em nós. Assim é meu ventre. Meu ventre pertence ao Messias. Meu ventre vai gerar fruto, vai gerar vida. Meu ventre, no meu ventre o diabo não põe a mão. No meu ventre o diabo não governa mais a minha semente. Ele não governa mais a minha casa. Ele não governa mais os meus impulsos. Ele não governa mais os meus desejos. Eu sou livre, eu sou restaurada. Do meu ventre sai Cristo. Do meu ventre sai águas vivas. Profetiza isso, minha irmã. Do meu ventre sai promessa viva. Do meu ventre sai herança pura. Do meu ventre sai governo santo. Assim é a promessa do Senhor. Vamos fazer a nossa selagem final para a gente fazer a nossa conclusão. Declare aí. Do meu ventre, levanta a sua mão, põe a sua mão no seu coração e fala: do meu ventre não sai mais não sai mais o que é mal aos olhos do Senhor, sai promessa limpa. Do meu ventre não sai mais Onã, não sai mais prazer sem propósito. Do meu ventre sai fruto santo. Meu ventre não fica trancado como Selá. Minhas promessas não vão ficar trancadas. Minhas promessas vão florescer, porque o Senhor ativa as minhas promessas hoje. Minha Tamar não é mais ferida. Eu sou uma mulher curada na presença de Deus. E quando vier a dor, quando vier a tristeza, eu vou apresentar isso ao Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus vai me curar e vai me libertar de toda ferida, de toda dor, de todo desprezo, de toda rejeição. O Espírito Santo é comigo, eu sou palmeira viva. E a minha geração é Cristo. A minha geração é de Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Hoje nós encerramos com essa conclusão de que o Espírito Santo nos mostrou sobre a vida de Er. A vida de Er nos ensina que qualquer semente plantada fora da vontade de Deus, ela contamina o ventre espiritual e ela atrai morte. A lição que nós aprendemos aqui é que antes de começar qualquer coisa, nós precisamos consultar o Senhor. Não vamos plantar nada que Deus não tenha mandado. O motivo da nossa oração é: Senhor, vigia o meu início. Vigia o início de todas as coisas que eu for fazer. Que nada nasça da minha carne, mas que toda semente corrompida morra no seu altar. Nós aprendemos também com a vida de Onã. Onã mostra para nós que prazer sem propósito é desperdício de unção, é desperdício de legado. Qual a lição que nós aprendemos aqui? Tudo que eu faço deve gerar fruto para Deus, deve gerar fruto para o céu. Então, ter prazer nas coisas sem herança é traição contra o propósito. Qual que é o motivo da nossa oração aqui? Pai, limpa meus desejos, que eu não desperdice força, que eu não desperdice tempo, que eu não desperdice virtude, que tudo que eu viva, tudo que eu falo, tudo que eu penso, todos os meus comportamentos frutifique para o teu reino. Frutifique para o teu reino. Que a minha vida não seja em vão aqui. A vida de Selá nos ensinou e nos revela que o medo muitas vezes nos paralisa e paralisa a promessa. Muitas vezes nós guardamos sonhos trancados por traumas, por decepções ou até por covardia mesmo. E qual a lição que a vida de Selá nos ensinou? O que Deus deu, o que Deus te deu, Ele deu para frutificar, não foi para ficar engavetado, não foi para ficar trancado. A confiança, ela vai abrir o ventre espiritual. Então, como que nós temos que orar? Senhor, liberta o meu Selá. Liberta as promessas que o Senhor já me deu, que estão trancadas aqui, que o medo me paralisou, que o trauma me paralisou. Liberta isso, Pai. Cura o medo de eu tentar de novo. Cura o medo de eu tentar de novo e não conseguir. Dá-me coragem para me abrir o ventre para o teu propósito. Glória a Deus. Nós aprendemos também com a vida de Tamar. Tamar, ela representa a mulher ferida.
A mulher ferida que não é tratada. E quando a ferida não é tratada, isso vai gerando engano. E eu e você não precisa se vestir de engano. Nós podemos se vestir de verdade, se vestir da presença do Espírito Santo para segurar o nosso legado. Você não precisa forçar o que Deus já determinou. A nossa história, minhas irmãs, já está determinada, já está construída pelo Senhor. Como que nós precisamos orar? Pai, sara minha ferida, sara nossas feridas, Senhor. Tira o véu de Tamar, tira o véu que tampa a minha identidade no Senhor. Eu não quero mais forçar nada, eu não quero mais manipular nada, eu não quero mais enganar. Eu quero o teu processo, eu quero o teu tempo, eu quero a tua forma. Eu quero trabalhar do teu Espírito na minha vida. Nós aprendemos também aqui sobre raízes geracionais. Isso nos lembra que pecados, que segredos, que ciclos podem viajar no sangue das outras pessoas que virão da nossa genealogia. Mas nós vimos que o sangue de Jesus, ele rompe tudo isso. A maior lição que nós aprendemos aqui é que nenhuma maldição, ela resiste ao sangue do Cordeiro. Então, qual que é a nossa oração que nós precisamos começar agora a colocar? Espírito Santo de Deus, vasculha a minha árvore genealógica. Revela alianças ocultas. Revela, corta tudo com o teu sangue. Hoje Deus nos deu uma revelação tremenda. Hoje nós estamos já abençoando. Nós estudamos lá no Emagreça com a Bíblia sobre também geração. Sobre a gente, através do nosso posicionamento, o Senhor abençoa as nossas gerações. E olha só, de novo aqui no devocional, o Espírito Santo está falando para nós: filha, se coloca na minha presença em prol da sua genealogia. Tem ciclos que precisam ser quebrados. Tem alianças ocultas que precisam vir à tona. Tem adultérios que precisam ser quebrados, ciclos de adultério. Tem ciclos que precisam ser quebrados. E a gente vai, a hora que o Espírito Santo trazer esse ciclo. Por exemplo, o que é esse ciclo, Angelita? Quando você vê alguma coisa que se repete muito na sua família, isso é um ciclo. É um ciclo que precisa ser quebrado. O sangue de Jesus já libertou a gente, mas a gente precisa declarar no mundo espiritual, porque às vezes foram pactos, foram alianças que foram feitos lá atrás pelos nossos familiares e nós precisamos nos posicionar. E olha que maravilha, o Espírito Santo nos leva a pedir essa revelação hoje para o Espírito Santo. Amém? Você recebe? O Espírito Santo também nos levou a olhar para o perdão. O perdão é o selo que fecha toda a brecha. Guardar mágoa é como trancar o ventre por dentro. Mas liberar perdão é abrir o fluxo do Espírito Santo. A lição que eu aprendo aqui é que eu preciso perdoar quem me feriu. E isso é libertador. Isso me liberta. Então, se tem alguma pessoa aí que você precisa soltar hoje, minha irmã, solta. Vamos pedir para o Senhor: Senhor, eu perdoo todas as pessoas que me feriram. E diga o nome específico. Eu perdoo essa pessoa que me feriu nessa área, que fez isso comigo. Eu não quero carregar mais esse sentimento, eu não quero carregar mais essa corrente, eu não quero carregar mais esse peso, isso é pesado demais para mim. Toda vez que eu lembro dessa pessoa dói, toda vez que eu encontro essa pessoa fica desagradável o momento que eu encontro. Senhor, me liberta disso. Eu perdoo o sistema, eu perdoo o passado, eu solto isso para me viver. Amém? O Senhor também nos ensinou que nós precisamos manter, né? Não adianta só a gente ser liberta, não adianta a gente só profetizar se a gente não se manter vigilante dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, da nossa ação. E orar, né? Orar, apresentar o nosso coração diante do Senhor é limpar o nosso ventre todo dia. Então, confessar não é deixar que renasça, é renunciar e não deixar Onã voltar, entendeu? É não deixar aquilo que é mal aos olhos do Senhor renascer na nossa vida, é renunciar os prazeres sem propósito. Isso é declarar, isso é manter.
é manter a presença de Deus na nossa vida. Qual que é a lição que a gente aprende aqui? Que a gente tem que ter um ventre limpo e um altar diário diante do Senhor. Qual que é a nossa oração? Senhor, ensina-me a vigiar, dá-me disciplina, dá-me constância, dá-me memória limpa, dá-me boca santa. Meu ventre não é lixo. Meu ventre é o berço da promessa. Amém? E ele nos ensinou também sobre a nossa herança messiânica. É a herança messiânica que fecha tudo. Mesmo que Judá, ele gerou uma série de confusão, ele caiu no pecado, mas Deus transformou o ventre de Judá. Deus transformou o ventre dele na linhagem de Cristo. É isso que Deus quer para nós, minhas irmãs. Deus redime até as nossas piores sementes. Do meu ventre sai Cristo. Nós já declaramos isso hoje. Do nosso ventre sai Cristo. Da nossa geração sai pessoas ungidas. A nossa promessa é viva. Da minha linhagem carrega o governo do leão da tribo de Judá. Amém? Você se posiciona assim no reino espiritual hoje? Que sexta-feira profética tremenda. Glória a Deus, muitas correntes foram quebradas, muitas libertações foram feitas aqui no mundo espiritual e agora você precisa continuar. Tudo que você aprendeu aqui hoje é um processo de oração, né? É uma apresentação ao Espírito Santo para que ele venha trazer para nós. Amém? Então a gente termina, né? Falando para o Senhor, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sela tudo com seu sangue que nós fizemos aqui, guarda cada semente, poda cada raiz velha, Senhor, arranca as raízes podres, poda as raízes que estão infrutíferas, rega cada broto santo, Pai, rega cada broto da nossa vida, não deixe nada escondido, Senhor, traz à tona todas as raízes geracionais que têm se repetido na nossa família, que o Senhor nos posicione, Senhor, não deixa as promessas trancadas, não deixa a gente alimentar os prazeres sem propósitos, não deixa a gente fazer o que é mal ao olho do Senhor, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração e em nome de Jesus que assim seja, que o seu nome venha ser glorificado na nossa vida. Nós entregamos esse momento, todo esse estudo nas tuas mãos e pedimos que o Senhor registre na nossa mente, registre no nosso coração para que nós possamos viver segundo a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã é sábado aqui no Japão. Amanhã nós não temos só o devocional, tá? Quem tá na mentoria, nós vamos ter meditações, tá? Quem tá na mentoria, eu vou aqui buscar o Espírito Santo para saber o que o Espírito Santo vai derramar sobre a nossa vida amanhã. A Angelita, de sábado e domingo eu não consigo assistir porque minha vida é corrida. Eu tô na mentoria, mas de sábado e domingo não consigo assistir. Mas vai ficar gravado para você assistir depois. Mas eu te aconselho a arrumar um tempinho, tá bom? Depois eu vou fazer uma votação lá. No grupo fazer uma votação, não, acho que eu vou fazer um pouquinho mais cedo no domingo, tá? Porque domingo eu tenho culto, meu culto começa 9h30, já começa a oração, então eu vou fazer no domingo um pouquinho mais cedo, mas eu comunico vocês lá, tá? Que vai ser de manhã aí, aqui e vai ser, na verdade vai ser à noite aí no Brasil no sábado, tá bom? Beijo pra vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus. No nosso devocional a gente volta na segunda-feira, tá bom? E na mentoria a gente continua amanhã. Beijo grande, fique na paz do Senhor Jesus.